Sabe, existe uma questão fundamental, quase um mistério, que acompanha a jornada de muita gente. Por que parar tão perto da virada? Por que a gente desiste antes mesmo de descobrir o nosso verdadeiro potencial? Pois é para entender essas razões, muitas vezes ocultas, que a gente vai mergulhar fundo agora. Essa frase aqui, ela é o nosso ponto de partida. É um pensamento que não te força a nada, mas, sabe, convida a uma reflexão. Uma reflexão sobre o custo invisível de desistir e sobre aquelas decisões cruciais que a gente toma ou que a gente evita tomar todos os dias. Então, para começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça é um conceito-chave: o momento silencioso. Pensa nisso como aquele conflito interno, sabe? Aquela batalha invisível que acontece quando uma parte da gente sente que nasceu para algo maior, mas a outra parte, essa outra parte puxa com toda a força para a gente ficar parado. E essa sensação é praticamente universal. É aquela faísca, aquela intuição de que tem um caminho maior ali esperando para ser seguido. Só que, no mesmo instante, vem um impulso quase que incontrolável de ignorar isso, de voltar para o que é conhecido, para o que é seguro. É exatamente aí que mora o momento decisivo. E a razão para a gente recuar, olha, raramente é o que parece. Vamos desconstruir as desculpas mais comuns. Não é falta de talento, não é simplesmente azar. Na maioria das vezes, o que paralisa é um medo, mas um medo sutil que se disfarça de bom senso, de prudência, de busca por conforto. É um medo de falhar, de ser julgado, que se veste com a roupa da tranquilidade só para manter a gente exatamente onde a gente está. E isso nos leva a uma mudança de perspectiva muito importante sobre os nossos próprios objetivos. E se eles não forem só fantasias distantes, mas sim pistas, sinais que a vida dá, apontando uma direção? Pensa neles como convites. Convites para a gente descobrir uma versão mais completa de nós mesmos. Só que essa batalha interna não acontece no vácuo, né? Hoje em dia, ela tem um adversário externo poderosíssimo, talvez o inimigo número 1 do progresso: a distração. Essa citação aqui, ela resume tudo perfeitamente. O problema hoje não é a falta de informação ou de oportunidade. Pelo contrário, é o excesso de ruído. O desafio não é nem achar o caminho, é conseguir se manter nele sem ser desviado o tempo todo. E a consequência... Cada dia nas dívidas te custa caro. E você sabe disso. Com um método simples, você pode sair do vermelho, criar sua reserva e começar a investir, mesmo ganhando pouco. O e-book completo está disponível por um preço simbólico. Comente "eu quero" ou veja o link na descrição ou comentário fixado. Não adie. O controle da sua vida financeira começa agora. A consequência disso é profunda e bem sutil. Conceitos que exigem esforço, que exigem profundidade, foram diluídos. Viraram consumo rápida, superficial. Motivação hoje é um vídeo curto. Disciplina é uma frase de efeito. E o propósito? O propósito pode esperar. Quem sabe depois de mais um episódio? O ponto crucial, então, é esse conflito que não para. A nossa mente quer conforto, que é o caminho mais fácil. Já o espírito, a nossa essência, busca crescimento. E no meio dessa briga, os objetivos só respondem a uma coisa: a ação. Mas por que essa vontade de ficar no conforto é tão forte? A resposta não é filosófica, não, é biológica. Agora, vamos mergulhar na biologia por trás dessa luta. Porque não é só uma questão de força de vontade, viu? Existe uma razão científica para a gente sentir essa vontade tão forte de parar. É o instinto protetor do nosso cérebro em ação. O cérebro humano é uma máquina de eficiência. O objetivo principal dele é manter o corpo vivo. E para isso, ele opera com um mecanismo fundamental: a economia de energia. Qualquer coisa que exija esforço ou cause desconforto é vista como uma ameaça ao nosso estoque de recursos. E aqui está a conexão direta com o nosso dia a dia. Aquilo que o cérebro chama de economia de energia, a gente sente de um jeito muito familiar: cansaço. É aquela vozinha interna que sussurra: já deu por hoje, não aguento mais. Mas a grande virada de chave, o segredo para qualquer avanço de verdade, está em entender que o crescimento real só começa quando essa voz aparece. Todo salto importante, seja espiritual, mental, financeiro, acontece exatamente do outro lado dessa barreira do desconforto. Isso nos traz para talvez a mudança de mentalidade mais importante de todas. O que aconteceria se a gente reformulasse completamente o significado da dificuldade? E se os obstáculos não fossem um sinal para parar, mas sim uma parte essencial do processo? Pela lógica normal, a gente interpreta o silêncio como falta de resposta, a demora como fracasso, e a dificuldade é um sinal claro de que estamos no caminho errado.
Mas e se essa interpretação toda estiver completamente equivocada? Essa é uma perspectiva que transforma tudo. O silêncio não é ausência, mas a chance de ouvir a direção certa com mais clareza. A demora não é um atraso, mas o tempo necessário para construir a base, a estrutura. E a dificuldade não é uma punição, é o treinamento que cria força para o próximo nível. No fundo, tudo isso é preparação. E aqui está a verdadeira definição do ponto de virada. Não é um evento mágico que vem de fora, é uma decisão puramente interna. É aquele momento em que se decide continuar, seguir em frente, mesmo na incerteza, sem aplausos, sem nenhuma garantia. É nesse instante que o jogo muda de verdade. O que nos leva à recompensa final, que muitas vezes é mal compreendida. O verdadeiro prêmio não é o troféu no fim da corrida, mas quem a gente se torna enquanto está correndo. O objetivo de escalar uma montanha não é só chegar no topo, é se tornar o tipo de pessoa que consegue escalar montanhas. A busca pelos objetivos é, na verdade, um processo de forjar uma nova identidade, uma identidade mais forte, mais resiliente, mais capaz. E esse processo é construído dia após dia, um de cada vez. Cada pequena decisão de não desistir, cada momento em que a gente encara o desconforto e continua, fortalece algo por dentro. Mesmo que os resultados lá fora ainda não apareçam, a transformação interna já está acontecendo. E assim a gente chega a um convite final. Depois de entender o medo disfarçado de conforto, a tirania da distração e a natureza da dificuldade como preparação, a única pergunta que realmente importa é: o que muda a partir de agora? Qual convite para o crescimento que antes era ignorado vai passar a ser aceito a partir de hoje?